Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 4. Deixa eu colocar aqui, aula 4 de lógica de programação e programação estruturada, revisando aí os conceitos iniciais de laços de repetição com estruturas condicionais e pseudocódigo, né? Então fizemos a escrita do pseudocódigo aqui de um problema e depois escrevemos todo esse código em C, tá bom? Na aula anterior, para ficar bem mais nítido, o que nós estávamos fazendo, né? Eu até que declarei algumas variáveis aqui separadamente para identificar onde era que estava o problema, certo? Porém, depois de identificar o problema, lendo aqui a iteratividade do nosso código, né, no nosso terminal online, ficou bem claro onde eram os problemas. Então, resolvidos os problemas, nós podemos agrupar aqui todas as variáveis que são do tipo inteiro num único local. Inicializamos aqui algumas variáveis com o valor zero para totalizar e escrevemos todo o restante do código. Então, ficou bem nítido como traduzir o nosso pseudocódigo, tá aqui o nosso pseudocódigo, para a linguagem C usando o para, tá certo? Nessa aula, agora nós vamos revisar um pouco sobre o laço de repetição while ou enquanto, tá bom? Então, vou escrever aqui enquanto. O nosso enquanto também é um laço de repetição parecido com o for, porém, ele é, tem um comportamento interessante. Por quê? Porque ele avalia uma condição antes de iniciar o laço. E se ele avalia uma condição antes de iniciar o laço, obviamente o que tem que ser avaliado antes do laço. Então vamos a um exemplo clássico, tá? Nós vamos escrever de 1 até 10, usando o enquanto, ok? Então se nós fôssemos fazer um programinha simples, nós iríamos criar uma variável de controle para percorrermos aí de 1 até 10. Então vamos criar uma variável aqui, vou chamar essa variável de E10, do tipo numérica, vou chamar de corre também, igual a nossa aula anterior, do tipo numérica, e já podemos começar o nosso programa. Eu vou dizer que minha variável corre, ela inicia com o valor inicial de 0. Por quê? Porque eu quero que ela escreva de 1 até 10. Então, perceba que essa variável já tem um valor inicial. Ou seja, eu vou analisar essa variável antes de entrar dentro do laço enquanto. E aí já vou avaliar com o enquanto, ó. Como ela está começando com o 0, eu vou colocar aqui na minha condicional. Enquanto corre for menor ou igual a 10, tá? Por que menor ou igual? Porque enquanto esse laço estiver sendo executado, ou seja, repetido várias vezes, eu vou criar uma forma, junto com vocês, de fazer o corre sair de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e assim sucessivamente. Então, eu vou incrementá-la de mais 1. Enquanto ela for menor ou igual a 10, porque eu quero que o 10 seja escrito também, faça. Então, eu vou colocar aqui, escreva, corre. Porém, dentro do meu enquanto, eu vou incrementar. Então, eu vou colocar aqui que corre, depois de ser escrito, tá? O valor atual de corre, eu quero que corre seja incrementado de mais 1. Então, eu vou colocar corre mais 1. Fim do enquanto. Certinho? Então, na primeira vez, corre é 0 e 0 é menor ou igual a 10. Então, ele imprime 0. Na segunda, aí, depois que escreve 0 na tela, ele soma 0 mais 1, que é o valor atual de corre. Chega no fim do enquanto, volta para o início do enquanto. 1 é menor ou igual a 10, ele escreve 1. 1 mais 1, 2. Armazena 2 em corre. Chega no fim do enquanto, volta para o início do enquanto. 2 é menor ou igual a 10? Sim, ele escreve 2 na tela. Soma 2 mais 1, 3 e armazena em corre. Corre agora é 3. E assim sucessivamente até terminar o laço de repetição. Certinho? Terminamos o nosso pseudocódigo, o nosso algoritmo aqui. Ficou claramente entendível que só existe uma variável, que essa variável está sendo inicializada com valor 0, que esse valor 0 está sendo testado dentro da minha condicional do enquanto. Enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai ser escrito.
simplesmente vamos escrevê-lo na tela e vamos incrementá-lo de mais um. Vamos fazer isso agora em C? Muito bem, vou apagar tudo. Include. Vamos aqui escrever o nosso código, né? Transpor o nosso código para a linguagem C. Então, nós vamos ter uma variável, né, chamada de corre, que vai inicializar com o valor 0. Tá aí. Agora, nós vamos usar o enquanto, né? Enquanto esse meu corre for menor ou igual a 10, nós vamos abrir um escopo de código com chaves e vamos colocar aqui um printf. Printf corre. Prontinho. Ele vai simplesmente escrever. Tá? Eu vou colocar o /n aqui para que ele escreva um após o outro. E é isso. Tá bom? Terminamos o nosso programa. Fim do algoritmo aqui, tá? Então vamos executar nosso código. Ah, opa, loop infinito, ó. Esqueci do principal, né? Professor, você não incrementou a variável corre, então ela vai ser 0 sempre. Exatamente. Um errozinho de código aqui para ver se vocês estão atentos. Corre, recebe, corre mais um. Exatamente igual fizemos no nosso código. Executando, parou no 10, ó. Acabou o laço de repetição. Porém, no C, nós temos uma maneira mais elegante de incrementar de mais um. Nós podemos colocar só corre mais, tá? Vou executar novamente. Executou, tá aqui. Posso colocar alguma coisa só para identificar que está sendo escrito esse valor? Pode. Vou colocar um tracinho. Tá aí o tracinho, tá? Escreveu até 10. E está sendo incrementado de mais um a cada interação. Então perceba que nessas condições eu criei uma variável de controle chamado que foi inicializada antes do while, foi testada dentro do while e foi incrementada dentro do while para que esse laço de repetição continue. Caso eu não tenha feito isso, como vocês puderam observar na primeira vez, causa um loop infinito. Veja só, isso aqui não para. É o chamado loop infinito, tá? Vou dar um stop aqui, incrementar. E acabamos de tirar o loop infinito. Agora sim, ele incrementa de mais um, quando chega no 10 ele para. Tá bom? Na verdade ele sai com 11, mas se ele só imprime até 10. Perceba que eu vou pedir para ele imprimir o corre depois que ele saiu do while, tá? E ele vai escrever 11. Perceba. Vou colocar aqui a frase. Opa. Fora do while, o corre é, e ele vai imprimir, tá? Olha aí, ó. Fora do while, o corre é 11. Dentro do while, ele só vai até 10. Porque nós estamos dizendo que ele vai do 0 até 10. Então, 10 é menor ou igual a 10? Então ele imprime. Ele incrementa, agora corre é 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, então ele sai. Só que como eu pedi para ele escrever, você percebeu que nesse momento, fora do while, exatamente com o valor que ele saiu, ele foi incrementado de mais um e está aqui esse valor. Esse valor é 11, tá? Para provar para nós, por A mais B, que ele saiu do laço quando atingiu um valor maior do que 10. Tá? Enquanto ele foi menor ou igual, ele imprimiu. Tá aqui o nosso 10. Quando ele atingiu um valor maior, ele saiu. Então, nessa circunstância, nós criamos aqui o que nós chamamos de variável de controle. Tá? Essa variável de controle ela é controlada por nós mesmos, que somos os programadores. Quando existe interação com o usuário, aí essa variável de controle ela precisa ser lida fora do laço enquanto e dentro do laço enquanto. Tá certo? Pessoal, nós ficamos por aqui com o exemplo do uso do enquanto. Na próxima aula nós vamos ver como isso acontece novamente com a variável sendo lida pelo usuário dentro e fora do enquanto. Até mais, tchau, tchau.